Bom, pessoal, nós então estamos retomando aqui a nossa aula da matéria Temas de Direito Internacional Privado, Contratos Internacionais de Petróleo. E a gente vai aqui falar da parte 2 do Joint Operating Agreement, né? Nós falamos até a última aula das disposições gerais do JOA até o operador. E agora nós vamos continuar o contrato falando do artigo 5º do Operating Committee, né? No UPCOM, em inglês. Então, o Operating Committee é um comitê que vai ser formado por membros do consórcio, né? Tanto operadores como não operadores. E ele vai funcionar como vai autorizar e supervisionar as operações conjuntas, né? Um representante e um suplente para cada uma das partes consorciadas. A votação é de acordo com a participação no Government Instrument, né? Ou seja, no contrato, se a parte tem 70%, a votação vai refletir esse 70%, embora tenha um representante de cada parte. O Operating Committee pode ter subcomitês, por exemplo, um subcomitê técnico, um subcomitê jurídico. Então, as partes podem criar subcomitês dentro do Operating Committee. Vai tratar também essa cláusula dos avisos, né? Da votação pass-mark. Nós vamos ver como é que funciona, né, esse tipo de votação. Então, frequentemente é combinado com um número mínimo de partes. Ali está altamente detalhada no modelo como na alternativa 2, no contrato. Depois eu vou fazer o upload do jogo, vocês podem olhar. E outra solução é uma pass-mark e uma qualificada ou uma lista unânime de itens. Isso é que eu já estou falando aqui da votação, tá? De como é que faz a votação para as operações. Então, vamos imaginar um comitê que vai decidir como que vai ser a exploração, como que vai ser toda a operação dentro desse consórcio. Então, eu vou ali decidir dentro do JOA como é que vai ser essa votação, como é que esse comitê vai votar. Então, geralmente eu tenho aí avisos e notificações de pelo menos 15 dias. A renúncia é por consentimento unânime. Tempo definido em dias, exceto em assuntos operacionais urgentes. A seção 5.12A1 trata de equipamentos, embarcações ou outros equipamentos em espera. Tem essa opção de outros assuntos operacionais razoavelmente considerados pelo operador, que seja urgência, por exemplo, eu estou esperando uma sonda, algo assim. Tem a opção do não consentimento, revotação e operações exclusivas. Então, o sumário do OPCOM. Então, ali, o OPCOM tem que autorizar e supervisionar as operações. Cada parte deve ter um representante no OPCOM e deve ter autoridade para vincular essa parte, ou seja, a pessoa que está representando essa parte consorciada no comitê operacional, né, no OPCOM, ela tem o poder de vincular aquele consorciado. Cada parte tem um voto proporcional à sua participação, né? O OPCOM toma decisões, né? No pass-mark vote, as partes não afiliadas, por exemplo, com X% de participação, elas não podem operar, ser contratadas ali. A votação pode ser unânime ou não. Uma decisão do OPCOM é vinculada para todas as partes, sujeita a um sole risk, né, um risco único, que é o direito de prosseguir com uma operação proposta e reprovada pelo OPCOM. Então, por exemplo, sole risk é a possibilidade de prosseguir com uma operação que não foi aprovada, e aí por sua conta e risco,
Não, o operador vai executar aquilo ali por sua conta e risco, lembrando que um dos princípios do jogo é você poder fazer todas as coisas que você gostaria de fazer. Então, por isso que tem essa opção do sole risk. E o não consentimento, ou seja, não consent, que é o direito de não participar de uma operação proposta e aprovada pelo OPCOM. E isso vai ter, obviamente, uma penalidade por você não estar participando desse risco. Então, vamos dizer que eu sou uma parte de, sei lá, 10% nesse consórcio. Eu acho que eu não quero furar naquele poço. Então, eu vou lá pelo não consent, né? Eu não vou consentir com essa operação. Só que se as outras partes elas encontrarem óleo, para eu participar daquele óleo, eu vou ter que pagar um valor a mais, além dos 10% que eu deveria ter pago na época própria. O artigo 6 vai tratar do Work Program and Budget, né, do programa de trabalho. Vai ter lá preparação e aprovação, né, o operador consultando o comitê operacional prepara as propostas anuais e Work Program and Budget. Cada Work Program and Budget deve incluir listas de operações propostas, a natureza, o escopo, a localização, o tempo, a duração. Se a operação proposta faz parte de uma obrigação mínima de trabalho, ou seja, se faz parte do programa mínimo exploratório, programa exploratório mínimo, desculpa, PEM, o plano de avaliação aprovado ou do plano de desenvolvimento aprovado, lembrando lá do direito do petróleo, que quando você submete um plano de avaliação e a ANP aprova esse plano, você fica vinculado a efetivamente desempenhar as operações para cumprir esse plano, né? Você tem que cumprir aqueles compromissos que a gente chama de compromissos firmes da operação. O custo estimado de cada operação proposta, as informações de apoio, a mão de obra estimada e os custos alocados para cada operação proposta, se a operação proposta é firme ou contingência, e esse contingente é uma nova opção, tá? De você colocar ali uma segunda opção, que não é exatamente a proposta firme, que é aquela compromissada. Previsão de operações e custos para o restante da exploração, que também é uma nova opção. Tudo que eu colocasse nova opção é porque é uma opção nova no JOA 2012. Não tinha no JOA 2002. Estimativa de fundos a serem gastos por trimestre. E o Work Program Budget é geralmente anual, mas pode ser por vários anos. Então, eu posso fazer um anual, posso fazer um quinquenal, por exemplo. Preparação e aprovação. O processo de aprovação de todos os programas de trabalho propostos, né? O operador envia para o OPCOM. Então, cabe ao operador preparar esse programa de trabalho. O OPCOM considera, modifica se apropriado e aprova ou rejeita esse programa de trabalho. Se não for aprovado por meio de votação, aprovada 2 dias antes da data do vencimento, poderá ser aprovada pelo operador. Quando aprovada pelo OPCOM, o operador envia o Work Program Budget ao Host Government para aprovação. No caso do Brasil, enviaria para a ANP. Se revisada pelo Host Government, né? No caso do Brasil, a ANP. O OPCOM deve reconsiderar, modificar e aprovar ou rejeitar o Work Program Budget revisado, enviar o Work Program Budget revisado para aprovação do Host Government, né, da ANP. Quando o programa de trabalho é aprovado pelo OPCOM e pelo Host Government, ou seja, a ANP no caso do Brasil, o operador é autorizado a realizar as operações que foram lá aprovadas naquele Work Program Budget, que é o programa de trabalho. Um programa de trabalho aprovado pode ser alterado, sujeito à obtenção de aprovações do OPCOM e do Host Government, né, da ANP, por acaso. O 6.2, exploração e avaliação.
Se a descoberta for feita, né, o operador notificará o host government e as partes. O operador, para recomendar a descoberta, merece avaliação, né? Appraisal. A gente vai avaliar essa descoberta? Não vai? Se o OPCOM decidir que a descoberta merece avaliação, o operador prepara um plano de avaliação proposto e avaliação do Program Budget, incluindo informações, área de avaliação, outras informações de avaliação solicitadas. Segue o artigo 6.1, um processo de aprovação e eleição no ponto de revestimento para poços, casting point elections, de exploração e postos de avaliação. Isso tudo delimitado aí no nosso jogo. Desenvolvimento. Se o OPCOM decidir que uma descoberta é comercial, o operador prepara um Work Program Budget para o desenvolvimento, incluindo informações, área de explotação, data estimada para o início da produção, previsão da produção por ano para a vida útil do campo, descrição das instalações materiais a serem construídas, o programa de trabalho estimado para o descomissionamento, outras informações de desenvolvimento e produção solicitadas pelo OPCOM. E segue o artigo 6.1 para o processo de aprovação. Produção. A cada ano, o operador prepara o Work Program Budget de produção, incluindo informações, cronograma de produção projetado para o ano, plano de descomissionamento se necessário, e segue para aprovação. 6.5, do descomissionamento. Tem essa opção que é altamente recomendada, que no ano anterior ao início do desmantelamento, né, do descomissionamento, o operador prepara a proposta de descomissionamento dentro do Work Program Budget, incluindo informações de suporte. Plano de SMS. O operador deve preparar um plano de SMS desenvolvido para realizar operações seguras e confiáveis. Evitar impactos não intencionais sobre as pessoas, propriedades e meio ambiente. Cumprir as leis aplicáveis relacionadas ao SMS. Realizar o plano de SMS de acordo com as leis e práticas. Conduzir as operações e operar propriedades de acordo com o plano de SMS. O OPCOM deve ainda revisar e aprovar anualmente detalhes do plano do SMS, implementação eficaz, relatórios de SMS, carta de fiabilidade. O operador deve realizar, e é uma alternativa, né? A gente pode ou não incluir no jogo. Avaliações regulares de SMS e auditoria anual de SMS. Contratações. Para cada tipo de operação, exploração e avaliação, desenvolvimento, produção ou descomissionamento, eu vou ter um tipo de procedimento. Então, se o contrato de serviço ou o valor do pedido de compra fosse maior do que, sei lá, 2 milhões de dólares, vou usar o procedimento A para a contratação. Se o valor for entre 2 milhões e 4 milhões, estou chutando números, tá? Eu vou usar o procedimento B. E se for maior do que 4 milhões, eu vou usar o procedimento C. O operador pode conceder a melhor qualificação sem licitação. O operador deve apresentar uma proposta e justificar o OPCOM. Então, o procedimento A é: o operador pode conceder a melhor qualificação sem licitação. Então, até 2 milhões de dólares, vamos supor, que eu posso contratar, o operador pode contratar sem passar pelo OPCOM. Se for entre 2 milhões e 4 milhões, vai apresentar uma proposta ao OPCOM e justificar. E no C, se for mais de 4 milhões, por exemplo, o operador deve licitar e obter uma aprovação do OPCOM.
autorização para despesas, né, que a gente chama de AF, Authorization for Expenditure. Lembrando, gente, que esse é um contrato que está regulando a operação. Então, eu estou preocupada aqui de como eu vou lidar com tudo dentro da operação. Como eu vou contratar as pessoas, como eu vou proceder com as operações, como é que é o cash call, como é que as pessoas vão pagar por isso, quanto elas vão pagar, quais são os critérios. Então, é um documento grande que vai lidar com o relacionamento de tudo ali. Então, essa autorização para despesas é um documento que fica dentro lá das estimativas do Work Program and Budget. Então, por exemplo, no Work Program and Budget eu tenho lá uma linha dizendo que para o nosso budget, né, o nosso orçamento para a exploração é de 7 milhões de dólares. É muito até. Mas vamos dizer que seja, sei lá, 10 milhões de reais. E aí eu previ que eu queria fazer uma sísmica, tá? O Authorization for Expenditure, eu vou detalhar esses 10 milhões linha por linha do que eu vou gastar, entendeu? Então, por exemplo, ele é baseado nessa estimativa que já foi aprovada no Work Program and Budget. E no momento em que o comprometimento ao gasto realizado, os custos estimados podem ser mudados. Porque depois vocês podem reparar lá no JOA que você tem um valor máximo que você pode ultrapassar o valor que você previu lá no seu plano de trabalho anual. Ou seja, eu posso dizer que é 10 milhões, mas eu posso ultrapassar isso em 20%, por exemplo, ó, 110% ali embaixo. Então, se eu passar lá para 11 milhões, eu posso contratar por 11 milhões. Mas, para isso, eu preciso ter uma AF, por exemplo. Então, ó, as AFs são emitidas no momento da autorização ou despesa para a precisão dos custos esperados. Muitas alternativas para o Authorization for Expenditure. Então, eu posso ter uma opção no jogo que não tem AF, eu não vou fazer uma AF. Eu posso dizer que eu vou fazer uma AF só para informação. Tem uma opção no jogo que é a AF para aprovação do OPCOM, sempre. Uma AF para aprovação do OPCOM, mas podem ser reprovados apenas por determinadas razões, então não é totalmente discricionária a não aprovação. AFs para obtenção de informações. Só se exceder 110% do item da linha, e aí, por exemplo, cada linha eu estou ultrapassando aquele valor. Deve ter a aprovação do EPICOM, mas pode ser reprovada apenas por motivos específicos. Consulta a nota de orientação sobre o uso da AF para aprovação do projeto do poço. Despesas excessivas. Assim que o operador estima que o total dos compromissos e despesas para qualquer item da linha do programa de trabalho excede 110% do item da linha, ou todos os itens da linha de um programa aprovado exceder 105% das despesas, o operador deve notificar o OPCOM e obter a aprovação do Work Program Budget alterado ou da AF suplementar. Então, está dizendo, olha, se você exceder 110% do item, você precisa de autorização do OPCOM, você não pode gastar no operador, tá? Para emergências, o operador tem autoridade para fazer despesas e compromissos necessários. Então, por exemplo, teve um acidente, é uma emergência. Então, o operador tem a autorização prévia para contratar qualquer coisa extra que não estivesse ali para conter o acidente, por exemplo. Sujeitos a enviar imediatamente qualquer revisão orçamentária necessária. Operações exclusivas. Então, a tradução do JOA, né, porque nós temos um JOA traduzido para o português, é operação realizada por menos do que todas as partes. Em inglês, é Exclusive Operations.
tá? Mas eu coloquei aqui como operações exclusivas. As operações ou são conjuntas, ou seja, todo mundo está participando da operação, ou não exclusivas, ou são exclusivas, ou seja, a menos do que todas as partes estão participando daquela operação. As operações do PEM, ou seja, do Programa Exploratório Mínimo, aquelas que você se comprometeu quando listou, elas são sempre conjuntas. Não pode ter operação exclusiva para o PEM. Premium to Reinstate Participation, que é aquela questão que eu comentei antes. Olha, se você quer fazer uma operação exclusiva, Exclusive Operations, vai ter aqui algumas questões. A reinstating a non-consenting party reimburses the consenting parties for the non-consenting parties shares of the costs, né? Ou seja, a parte que não consentiu com a operação, ela vai reembolsar as partes que consentiram com a operação dos custos daquela operação, né? De acordo com a sua participação. Além disso, essa reinstating non-consenting party pays to the consenting parties a premium equal to... Aí eu vou estabelecer qual é a penalidade para aquela parte que não quis participar do risco. Então, essa parte que não consentiu, ela, além dos custos da operação, ela vai pagar um prêmio aqui de X% do GIG, da geologia, da exploration well ou do appraisal well, tá? The premium is paid, aí alternativamente, in cash at the time of reinstatement, ou seja, ele pode ser esse prêmio de X% do valor da operação, ela pode ser paga no momento de que ele for voltar para aquela operação, a parte que não consente, ou então vai ser carried of consenting parties pay shares of operation. Ou então vai pagar os custos das partes que consentiram por um determinado tempo até zerar aquele prêmio. Ou, então, vou repetir, aquela multa vai ser paga no momento em que ela decidir participar, em cash, e aí volta tudo ao normal, né? As operações conjuntas, todo mundo participa, todo mundo vai pagar o seu share of the costs, né? A sua parte dos custos. Ou então, a parte vai carregar a parte que consentiu na operação nesses custos até zerar o prêmio. Ordem de preferência nas operações. Então, eu tenho lá, Exclusive Operations, elas não devem interferir nas Joint Operations. Então, se eu tenho lá uma aprovada pelo OPCOM, uma Joint Operation, ou seja, uma operação que todo mundo está participando, a minha operação Exclusive, né, ela não pode atrapalhar a operação Joint. Então, a Joint, a conjunta, ela tem preferência em relação à exclusiva. Se competirem mais de uma operação exclusiva, a que obtiver mais votos será realizada primeiro. Então, não tendo uma Joint Operations, vamos dizer que eu tenho duas Exclusive Operations. A que tiver maior participação dos consorciados, ou seja, uma tem 60% dos consorciados participando e a outra 50%. A de 60% vai começar antes da 50%. A cláusula 7.7 vai tratar do standby costs. Os custos decorrentes são repartidos pelas partes que propôs Exclusive Operations e as consenting parties, né? O Special Considerations for Deepening and Sidetracking, né? Deepening é você aprofundar, ou então você faz o sidetracking é você fazer algo do lado, um poço do lado. As partes que não consentem têm o direito de entrar a posteriori
na Exclusive Operation sem pagar o prêmio, mas pagando um percentual da sua participação conforme o artigo 7.5a. Uso da propriedade e dos equipamentos. Não, o consenting parties, deepening ou sidetracking imposto numa operação exclusiva, tem o direito do uso dos equipamentos que sejam de propriedade conjunta, mas apenas quando não estão sendo utilizados nas operações conjuntas. Os consenting parties não têm direito de usar a plataforma de produção quando não houver consentimento unânime. É uma opção do jogo. A 7.10 fala do loss production during tying up of exclusive operations facilities. Então, as consenting parties têm que compensar as partes afetadas pela interconexão das operações exclusivas. Então, se tiver alguma perda na produção por causa da exclusive operations, o uso, né, das facilities para exclusive operations, as partes que consentiram, ou seja, as partes que estão na operação exclusiva têm que compensar as partes do JOA que foram afetadas por essa operação. Bônus de produção. Se, como resultado da produção de mais de um campo comercial for devido a um bônus de produção, esse bônus será pago por, né? Então, vamos dizer que isso aumentou demais. Teve um campo, tem uma descoberta comercial, e essa produção aumentou de tal forma que eu tenho que pagar algum tipo de bônus a mais por causa daquela produção, né? Participação especial, por exemplo. Eu vou ter que, então, pagar por área de explotação que aumentou a produção. Eu posso calcular sobre essa área. Eu posso usar todas as áreas de explotação na proporção da produção diária, todas as áreas de explotação na produção acumulada ou partes baseadas na participação. Então, eu tenho todas essas opções aqui para decidir como é que eu vou efetivamente compensar por essa produção a mais e esse imposto a mais. Então, diversos. O JOA aplica mutatis mutantes à operação exclusiva. O operador conduz a operação exclusiva para as partes autorizadas. Ou seja, o operador ele vai conduzir a operação, mesmo que ele não participe. Tá? Então, contabilidade separada, a gente vai ver depois dessa aula Accounting Procedures do JOA. Então, a contabilidade desta operação é separada do JOA. E os consentidos antecipam os custos da operação exclusiva. Então, quem está consentindo com a operação exclusiva tem que promover o cash call dessa operação de forma antecipada. Então, o sumário da Exclusive Operations. Todas as partes devem participar das obrigações mínimas de trabalho, ou seja, não tem operação exclusiva para o PEN. Não há direito a não consentimento ou sole risk no PEN, exceto aprofundamento ou desvio, né? Que é o deepening e o sidetracking. Não há direito de realizar operação exclusiva até que o PEN para a fase atual seja concluído. As operações podem ser de operação exclusiva, são conduzidas ao risco e custo em benefício das partes que autorizaram os consenting parties. A parte que propõe a operação exclusiva envia o aviso detalhando a proposta. Qualquer parte tem o direito de participar. As partes que não consentem parties, têm o direito de receber os dados da operação exclusiva, têm que pagar na proporção da sua participação por esses dados, tá? As partes que não consentem têm direitos muito limitados a restabelecer ou consentir e geralmente devem pagar um prêmio para fazer. Artigo 8º, default, inadimplemento. Então, eu tenho aqui, ó, operator, cash call ou invoices parties. Então, o operador faz o cash call ou manda invoices, notas para as partes.
As partes falham no pagamento do cash call ou da invoice dentro do prazo. Default date, ou seja, chega o dia do default, né? Acabou o prazo para pagar aquele cash call. O operador notifica com um default notice, ou seja, manda uma notificação de default, de inadimplemento, para a parte inadimplente. Tem 5 dias para responder esse default notice. E aí vai correr ali o default period begin. Então, depois de 5 dias da notificação, começa a correr o período de default, que é de 30 dias. Então, defaulting party subject to default periods control. Nesse período que ela está em default, ou seja, ela não pagou o cash call, ela não pode votar, ela não pode transferir os seus direitos, ela perde o direito a ter informações e perde o óleo. Então, seguindo o esquema, o Project Interest Sequestration Options become available. Aí eu vou ter outras opções para reaver os meus direitos, já que a parte está inadimplente, que é o sequestro do ativo em si. Né? Então, inadimplemento é aviso. Qualquer parte que não pagar quando devido à sua parcela dos custos está em default, né? Em inadimplemento. Executar quando devido suas obrigações de indenização está em default. Tá? Então, além do pagamento, eu posso também deixar em default a parte que tem obrigações de indenização. Ou seja, eu coloco só o cash call e a outra eu coloco o cash call e as obrigações de indenização. Durante o período de default, a parte que não pagou a sua parte é uma parte inadimplente. O valor em default vence a juros padrão. Então, reuniões e dados do comitê operacional. Uma parte inadimplente não tem direito de participar das reuniões do OPCOM e nem de votar. Não tem acesso aos dados, não tem direito ao seu óleo e não tem direito de receber atribuições. Uma parte inadimplente possui, aí é uma alternativa. Não pode transferir a sua participação, pode transferir sua participação somente se curar a inadimplência antes do closing da transferência. Considera-se uma parte inadimplente, não participa de nenhuma operação, exceto do PEN, realizados durante períodos de inadimplência. Alocação de contas inadimplentes. Né? O aviso de inadimplência, o default notice, deve definir o valor da inadimplência. Então, sempre que eu emitir um default notice, então vamos dizer que vocês são advogados do operador. Tem um não operador que está em default. Você vai ter que fazer o quê? O default notice. Você vai ter que colocar o valor da inadimplência nesse default notice. Se não for pago pela parte inadimplente em 5 dias, as partes não inadimplentes deverão arcar proporcionalmente com a parcela de custos da parte inadimplente. Uma parte inadimplente tem o direito de curar sua inadimplência pagando o valor em inadimplência mais juros. Aviso de transferência forçada, ou seja, eu vou retirar, né, de forma forçada os ativos daquela parte inadimplente. Conclusão da transferência forçada ou retirada nos termos do 8.4D, que é a cláusula depois. Se o operador falhar no pagamento, ou seja, se o inadimplente for o operador, qualquer não operador poderá notificar a inadimplência. Qualquer não operador pode emitir um default notice, deve emitir um default notice. E manter os fundos da conta conjunta em uma conta segregada. Remedies, né? Os remédios contra a inadimplência. Até
até que a sua inadimplência seja sanada, a parte da produção e outros créditos de uma parte inadimplente é alocada proporcionalmente à parte não inadimplente. Ou seja, o valor daquela parte inadimplente, ou seja, vamos dizer que aquela parte inadimplente arca com 30% do JOA, dos custos do JOA, porque aquela é a participação dela dentro do consórcio. Esses 30% eles vão ter que ser arcados pelas demais partes, tá? Então, por exemplo, se eu tenho uma outra parte que tem 10% e uma outra parte que tem 60%, eu não vou pegar esses 30% e vou dividir por 2, 15 para o de 10% e 15 para o de 60%. Não, proporcionalmente a participação. Então, o cara que tem 60%, ele vai arcar com mais da inadimplência de uma das partes do que o cara que tem 10%. Partes não inadimplentes podem exigir a criação de um fundo de reserva para sua parcela de participação, participating interest, da parte inadimplente nos custos de descomissionamento. Se uma parte inadimplente não corrigir imediatamente o seu inadimplemento, qualquer parte não inadimplente terá a opção de forçar a parte inadimplente a se retirar do consórcio, forçar a parte inadimplente a vender por um preço com desconto, forçar a parte inadimplente a diminuir a sua participação, executar a participação nas garantias da parte inadimplente, qualquer outro recurso nos termos da lei aplicável para cobrar valores de inadimplência. Cada parte concede às outras partes uma procuração para executar tais remédios e concorda desde já com a execução de tais medidas. Survival, né? A sobrevivência. As obrigações da parte inadimplente e os direitos de parte não inadimplente sobrevivem ao término do JOA. Ou seja, mesmo que eu coloque lá o termo do JOA, passou o termo todo, essa inadimplência, essa obrigação decorrente do default, ela persiste mesmo que o contrato se extinga. 8.6. Nenhum direito de compensação. Cada parte renuncia a qualquer direito de compensação. Preocupações. A executoriedade legal, ou seja, será que isso no Brasil é viável, né, ter nenhum tipo de compensação? E a procuração. Será que o fato da parte assinar uma procuração antecipadamente por um fato que ainda nem ocorreu, um fato futuro incerto, se também tem validade jurídica? Mas, como eu falei, esse modelo vem, né, da common law, e a gente aplica aqui, e até hoje eu não tenho notícia de nenhum caso que foi a julgamento questionando isso. Mas pode ser que, eventualmente, isso seja questionado no futuro. A aprovação do governo de tarefas involuntárias e inúteis para defaults contra NOC, né? National Oil Companies. Então, o sumário do default. Qualquer parte que não pague o valor devido está inadimplente. Uma parte inadimplente não tem acesso aos dados, não tem direito a voto em nenhum assunto e não tem direito à sua parte da produção ou das receitas da operação. As partes não inadimplentes devem arcar com a parte de custos de uma parte inadimplente. O montante de default vence a juros na taxa de juros padrão. Uma parte inadimplente que não cura imediatamente o seu default pode ser forçada a se retirar, vender com desconto, reduzir sua participação ou se executarem suas garantias. Disposição da produção. Cada parte tem o direito e a obrigação de tomar em espécie e alienar separadamente a sua produção. Então, você tem o direito de ter o seu óleo. Então,
depois que o óleo sai da cabeça do poço, o operador deve entregar o óleo aos não operadores, tá? Então, eu posso encostar um FPSO lá no poço, colocar o meu óleo lá e ir embora. Se houver produção de petróleo bruto, as partes acordarão um contrato de compra e venda de petróleo bruto com base em 1. Contrato de lifting pré-negociado, acordos de lifting nos modelos da EIPN, princípios especificados que são vinculantes até a execução, né, do contrato de lifting e o acordo de boa-fé a ser negociado. Objetivos do modelo do JOE EIPN. Se houver produção de gás natural acima das necessidades operacionais, as partes concordarão. 1. Um contrato de balanceamento de gás com base em princípios especificados e um contrato de venda de gás de várias partes com base em princípios especificados. Um regime especial para a eliminação de gás. Um acordo pré-negociado de balanceamento de gás, em anexo ao jogo. Os princípios do contrato de gás com o Hosting Government. Tentar obter um fornecimento de gás no Granting Instrument, que ofereça acesso competitivo aos mercados e infraestrutura, direito de exportar e um prazo mais longo. Previsões de produção. O operador deve fornecer previsões de produção mensal com base na capacidade de produção e capacidade das instalações e notificar as variações esperadas de mais de 10%. Artigo 10. Decommissioning and Abandonment. Descomissionamento de instalações conjuntas. Requer aprovação do OPCOM, mas a ausência de voto de uma parte é considerada consentimento. Se o OPCOM aprovar o descomissionamento, cada parte terá a opção de propor, como operação exclusiva, a aquisição da instalação conjunta no estado que se encontra e o uso da segurança correspondente para eventualmente desmonte da instalação. Qualquer parte que assumir o controle de instalações como operação exclusiva assumirá todas as obrigações de descomissionar e indenizará as partes que não consentem. Ainda tem a opção de, apesar de uma das partes assumir o controle de uma instalação, outras partes permanecem responsáveis pelas respectivas parcelas dos custos de desativação. Então, ou você exime a responsabilidade do descomissionamento, caso uma das partes queira fazer uma operação exclusiva, assume a responsabilidade dali para frente, você sai, ou então vai ter operação exclusiva, mas mesmo assim eu vou estar obrigado a arcar com a minha parcela da desativação no momento futuro. Abandono de poço. Requer aprovação do OPCOM com a ausência do voto de uma parte, mas a ausência do voto de uma parte é considerada consentimento. Se o OPCOM aprovar, né, o tampar e abandonar o poço, qualquer parte que vote contra essa medida poderá propor a realização de uma operação exclusiva no poço. Qualquer parte que assumir o controle de um poço e uma operação exclusiva assumirá todas as obrigações de abandonar e indenizará as partes que não consentirem. Tem a opção de, se o OPCOM aprovar o tampar e abandonar o poço, usado como produtor, qualquer parte que vote contra poderá propor a aquisição de uma operação exclusiva e arcar com todos os custos do abandono. O 10.3 trata do descomissionamento e abandono no caso de operação exclusiva. Aplica-se mutatis mutandis à operação exclusiva, o JOA, né? Provisão de descomissionamento e abandono, se, quando exigido pelas partes no Granting Instrument, preparar um plano para descomissionar as instalações e abandonar os poços, fornecer segurança para a participação do Participating Interest nos custos de desativação e abandono, e o anexo E estabelece um procedimento de descomissionamento.
Devoluções, prorrogações e renovações. Artigo 11. Se o contrato exigir uma renúncia, o operador notificará com 120 dias de antecedência e o OPCOM votará na área liberada. Maioria, maior voto, empate do Participating Interest. O operador escolhe. Precisa de aprovação unânime para renúncia voluntária. O 11.2. Extensão do período de exploração ou período de produção a serem submetidas ao OPCOM. Qualquer pessoa pode solicitar sem concordância dos demais. Qualquer pessoa que deseja retirar-se poderá fazê-lo de acordo com o artigo 13. Artigo 12. Transferência de participação ou direito de mudança de controle. Obrigações. Qualquer transferência, exceto os artigos 7, 8 ou 13, devem cumprir o artigo 12.2. Qualquer mudança de controle, se qualquer transferência ou mudança de controle ocorrer sem atender a requisitos, outras partes poderão solicitar specific performance ou danos líquidos. Nenhuma das partes pode transferir menos do que X% da sua participação. Então, por exemplo, vamos dizer que eu não queira ter ninguém que tenha, sei lá, 5%, que é o mínimo que você pode ter no contrato de concessão. Então, vamos dizer que eu não quero nenhum sócio com menos de 10%, eu vou colocar lá. Se o operador transferir a participação por inteiro para terceiros, considera-se que o operador renunciou à operação. Apesar da transferência, o cedente permanece responsável pela participação do PI nos custos anteriores. Nenhuma transferência é efetivada até o cessionário assumir todas as obrigações, o governo aprovar a transferência e outras partes consentirem na transferência, que será negada somente se o cessionário falha em demonstrar capacidade financeira, lembrando que tem a qualificação para fazer o farm-out. O cessionário falha em demonstrar capacidade financeira, competência técnica, conforme o artigo 20.1. Transferências. Uma parte pode onerar a sua participação se a parte permanecer responsável pelas obrigações, obter as aprovações governamentais necessárias, o ônus é subordinado ao JOA. Tá? Então, você onerar a sua participação também vai nesse procedimento. A parte que propõe a transferência deve fornecer o acordo proposto a outras partes. Cada parte tem direito, por 30 dias, de adquirir, nos mesmos termos do negócio, uma parte proporcional da participação proposta a ser transferida, valor em dinheiro, que é direito de preferência. As transferências estão sujeitas ao direito de preferência. A parte que deseja transferir deve primeiro convidar as outras partes a fazer uma oferta para adquirir a totalidade ou parte do seu PI. Cada outra parte tem direito de 30 dias para enviar a sua oferta. Se a parte que deseja transferir considerar essas ofertas inaceitáveis, poderá vender a terceiros. Então, ou você vai ao mercado, tem uma proposta e fala assim, olha, essa é a minha proposta, vocês querem cobrir, ou você oferece primeiro as partes dentro do consórcio e elas vão fazer uma proposta, você aceita ou não. Mudança de controle. Uma parte, e aí eu estou falando da empresa, uma parte sujeita à mudança de controle deve obter o consentimento necessário do governo e fornecer toda a segurança necessária. Então, lembrando, por exemplo, na MP, que a mudança de controle societário é considerada cessão, como se fosse uma cessão. Então, eu tenho que fazer um procedimento de cessão para mudança de controle. E aí o JOA meio que reflete esta disposição. Uma parte sujeita a alteração de controle deve demonstrar a outras partes que essa parte continuará a ter capacidade financeira ou, mediante solicitação, fornecer a segurança. Outra opção, as alterações de controle estão sujeitas a um direito preferencial. A parte sujeita a uma mudança de controle deve fornecer um acordo proposto às outras partes.
Cada outra parte tem o direito de 30 dias de adquirir, nos mesmos tempos da transação, uma parte proporcional da participação em dinheiro. Ou seja, a parte que vai mudar de controle terá que vender uma parte da sua participação para os que estão consorciados devido a essa mudança de controle. Essa é uma opção. Nunca vi usar isso aqui, não, mas tudo bem. Alterações de controle estão sujeitas ao direito de uma primeira negociação. Se afiliadas de uma parte desejam alterar o controle de uma parte, essa parte deve primeiro convidar as outras partes a fazer uma oferta de adquirir seu PI. Cada parte tem o direito, por 30 dias, para enviar sua oferta. Se os afiliados de tal parte considerarem essas ofertas inaceitáveis, a mudança de controle de uma parte com terceiros poderá prosseguir. Direito de retirada, withdrawal. O direito de retirada. Qualquer parte tem o direito de notificar a retirada, sujeito aos procedimentos do artigo 13. A retirada é efetivada a partir do final do mês seguinte ao da notificação. A retirada parcial ou completa. Se nem todas as partes notificarem a retirada, as partes retiradas deverão obter os consentimentos necessários e transferir o PI para as partes não retirantes. Qualquer parte que se retira deve se retirar, aí a outra alternativa, da área de contrato inteira ou a seu critério, a área inteira ou apenas a área de exploração e reter o PI da área de explotação. 13.3. Direitos da parte que se retira. Uma parte que se retira tem o direito de receber sua parte na produção e ter acesso aos dados até que a data efetiva da retirada. Artigo 13.4. Obrigações e responsabilidades da parte que se retira. Uma parte que se retira permanece responsável apenas pela sua parte em custos das operações que aprovou, obrigações mínimas de trabalho, custos estimados de descomissionamento, abandono, mesmo se ainda não identificados. Emergências. Uma parte que se retira permanece responsável por sua parcela de emergências ocorridas antes da data definitiva da retirada. Seção. Uma parte que se retira deve transferir a sua participação proporcionalmente para outras partes gratuitamente e arcar com todos os custos dessa transferência. Aprovações. Uma parte que se retira deve obter todos os consentimentos governamentais necessários para sua retirada e transferência. Se o governo não aprovar a retirada e a transferência, a parte que se retirar poderá optar por retirar seu aviso de retirada, ou seja, desisto, ou manter a sua participação em confiança para as partes que não se retiram. Segurança. Uma parte que se retira deve fornecer segurança satisfatória para as outras partes, para a obrigação e responsabilidade da parte que se retira. Se todas as partes notificarem a retirada, se encerra o contrato, né, o Granting Instrument e o JOA. Relacionamento entre as partes e impostos. O relacionamento das partes e impostos. As partes são indivíduos e não uma entidade. No Brasil, se forma um consórcio, que é um ente despersonalizado. As responsabilidades são individuais e não conjuntas. Nenhuma parceria, joint venture ou associação empresarial, nenhuma agência, a menos que especificado, não tem direitos fiduciários a menos que especificado. Cada parte arca com e informa seus próprios impostos, né? A intenção de que todos os benefícios fiscais e de renda sejam compartilhados com base em ações realmente recebidas e suportadas pelas partes. Dever de se ajustar. Informações confidenciais.
Cada parte pode usar, divulgar, copiar, licenciar ou vender qualquer informação recebida sobre o JOA, informações sobre empreendimento, sem prestar contas a terceiros. O uso do artigo 4.4, informações sobre empreendimentos, sem aprovação das outras partes sujeitas ao JOA e podem estender o direito a seus afiliados. Opção: os membros da joint venture dessa parte, a aquisição de informações de empreendimento com desvio do artigo 15 requer a aprovação do PCOM. Confidencialidade. Todas as informações relacionadas ao Granting Instrument e ao JOA são confidenciais e não podem ser divulgadas pelo prazo do instrumento de outorga, exceto para classes específicas de pessoas ou entidades. Então, aqui tem as opções de como eu vou tratar as informações confidenciais. Eu tenho várias alternativas. A propriedade intelectual. Todas as informações do empreendimento são propriedade conjunta e cada parte tem direito restrito. São apenas de propriedade do operador e cada parte possui uma licença isenta de royalties para usar. Nenhuma parte é obrigada a divulgar tecnologia proprietária. E se uma invenção baseada na tecnologia proprietária de uma parte for feita no curso das atividades cobradas na conta conjunta, essa parte será proprietária da invenção. E as outras partes deverão ter uma licença para usar a invenção em operações conjuntas. Se a invenção for feita por qualquer parte e se a invenção for feita pela parte que possui a tecnologia proprietária básica. Obrigações contínuas. Mesmo que uma parte deixe de possuir uma participação, essa parte continua vinculada por obrigações de confidencialidade. Sujeito à obtenção dos consentimentos necessários, o operador pode negociar bem ou outros dados. Todas as partes que participam da operação em que os dados foram obtidos têm direito de receber os dados negociados. Eu estou falando de dados, tá? Dados geofísicos, né? Multibim, piston com, geoquímicos. Força maior. Se por força maior uma parte foi incapaz de cumprir suas obrigações, exceto pagar dinheiro, as obrigações da parte afetada serão suspensas durante a força maior. A parte afetada deve notificar as outras partes. A parte afetada deve se esforçar para superar a força maior o mais rápido possível de maneira econômica. Definição de força maior. Força maior tem o mesmo significado que no Granting Instrument, ou seja, força maior reflete o que está lá no contrato de concessão, por exemplo, ou a força maior está além do controle razoável da parte interessada. O artigo 17 vai tratar sobre o notice. O 18, eleição da lei aplicável e eleição de foro ou arbitragem. O 17, vai tratar da alocação de hidrocarbonetos, de custo e lucro, allocation of hydrocarbon. E o artigo 20 vai tratar das disposições gerais e vai ter também a famosa cláusula anticorrupção. E com isso nós encerramos a nossa visita geral ao JOA. Na próxima aula a gente vai dar uma olhada nos Accounting Procedures e depois a gente vai abrir o JOA para ver o que é esse negócio que eu falei tanto dessas cláusulas que vocês podem não ter entendido muito bem o que eu estou falando. Mas a gente já visitou todas as cláusulas de JOA, apareceu mais ou menos ali do que trata esse contrato tão importante na indústria. Mas a gente vai olhar ele com calma, ao vivo e a cores, para vocês poderem entender exatamente o que eu estou falando. Tudo bem? Então, é isso. Eu vou parar aqui a nossa transmissão.